Bom dia, queridos irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro, estamos reunidos ao redor da palavra de Mateus, capítulo 11, versículo de 11 a 15. O reino de Deus sofre violência, e são os violentos que tomam posse dele. O reino de Deus sofre violência, e são os violentos que tomam posse dele. Hoje meditamos uma das frases mais misteriosas do Evangelho. Falar de violência parece o contrário de tudo o que Jesus pregou. Mas São Mateus queria dizer isso mesmo. Desde os dias de João Batista, o reino é assaltado e são os assaltadores que tomam posse dele. São Lucas, em 16, no capítulo 16, versículo 16, diz a mesma coisa. Cada um de nós entra no reino à força, isto é, com um empenho violento. Se no passado usamos a força e a violência de modo errado, hoje Jesus nos mostra a maneira certa de ser violentos, isto é, com uma santa violência. Com uma santa violência vencer os vícios, com santa violência matar o nosso homem velho, com um esforço crucificante buscar a pureza, com um empenho violento amar até doer. E agora vamos escutar o Evangelho de São Mateus no capítulo 11, versículo 11. Naquele tempo disse Jesus: Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvido, ouça. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que tomam posse dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e alegria a todos. Uma alegria poder estar com vocês, partilhar um pouquinho da nossa experiência aqui no Haiti. Como vocês sabem, estamos passando aqui algumas semanas para estar firme, estar junto dos missionários, para estar aqui um pouco acompanhando a missão que acontece com as nossas crianças, com os nossos jovens. Agora é o momento em que eles estão se preparando para entrar na escola e vocês conseguem ouvir os rumores. Que vocês possam rezar por esses meninos, essas meninas, essas crianças maravilhosas e pelos nossos jovens também. A partir dessa palavra de hoje, de Mateus 11, de 11 a 15, onde fala de forma forte: o reino do céu sofre violência e são os violentos que procuram tomá-lo. Escutando aquilo que Padre Jean Pietro falava, de ter uma atitude firme e viril, uma coragem heróica, de realmente buscar a conversão do nosso coração e das nossas atitudes a partir do conhecimento e da experiência com Deus. Isso a gente vê claro aqui no povo do Haiti, e de forma especial a gente tem visto isso na caminhada dos jovens do Yeshua.
Muitos deles têm muitas dificuldades e precisam ser verdadeiramente heróicos, precisam ter essa coragem para romper com o pensamento e com as atitudes velhas, erradas, e ter uma caminhada verdadeira com Deus. Muitos deles procuram os missionários para partilhar, colocando a sua dificuldade na sexualidade, porque aqui com 14 anos um menino já deve ter uma namorada para ter relação sexual com ela, porque senão ele é considerado um homossexual ou um João Bobo. E isso é muito pesado. E isso entrou de uma forma muito forte na cultura, onde para eles é normalíssimo viver dessa forma. E agora, com a evangelização que caminha, né, o Evangelizando Amor, que os missionários estão aqui formando eles, né, pregando, fazendo essas formações, eles estão conhecendo a verdade do amor de Deus. Deus não nos criou para viver dessa forma, mas nos criou para sermos homens e mulheres que vivem um caminho de santidade, que se preparam a receber o matrimônio da forma certa, como Deus pede. Quero pedir ao Robson que conte para nós esse testemunho desse jovem. Bom dia, queridos irmãos. Testemunho desse jovem, um jovem que participou conosco desde junho do ano passado, que a gente realizou o Yeshua, com a ajuda dos outros missionários que estavam aqui no noviciado. Ele participou desse Yeshua conosco. Esse jovem começou a participar nas atividades, na pastoral conosco, que realizamos todas as noites, e também nas formações, né? E esse jovem, infelizmente, como todos aqui, que tem uma vida desregrada na sexualidade, tinha namoradas, né? Tinha relações sexuais, né? Várias vezes ao dia, infelizmente. E numa dessas tinha uma namorada que acabou engravidando e teve um filho com ela, né? E depois que ele participou do Yeshua, entendeu que que ter relações sexuais antes do casamento não era uma coisa boa, não era do agrado de Deus, né? Até mesmo com a ajuda da Vanessa, que acompanha esse irmão de uma forma mais perto, assim, né? Começou a entender. Entretanto, a sua namorada, né? Sua namorada, ex-namorada e mãe de seu filho, sempre ia atrás dele, né? Querendo ter relações sexuais, né? Queria sempre, né? Toda vez ele falava, não quero, isso não é de Deus, né? A irmã Vanessa falou isso pra mim, isso não é bom, né? Começou a entender isso, né? E um dia essa namorada dele foi na casa dele, né? Falando, olha, não, a gente tem que ter relação, temos que ter relação, né? E foi pra cima dele, né? Querendo até mesmo abusar, né? Querendo ter relação com ele. Mas ele a empurrou e falou, não, eu não quero, né? Eu quero ser de Deus, né? Isso não é bom. Eu quero ser de Deus, a minha vida é de Deus, né? Esse irmão entendeu que ter relação sexual antes do casamento não é do agrado de Deus, né? E luta contra isso até hoje, né? E depois tentando cativar essa mãe de seu filho, jovem mãe de seu filho, também tentando trazer ela para o Yeshua, e graças a Deus ele conseguiu a trazer, e também hoje ela faz parte, né, nas atividades no Yeshua, né, participa em uma das fraternidades, né, e hoje ela também ajuda nas danças, tudo, né, etc. E o Peter, esse jovem, entende que ter a relação sexual, ter namoradas antes do casamento não é coisa boa, mesmo tendo essa vontade de casar, ele sente que seu caminho é esse, de partilha com a irmã Vanessa, que deseja namorar, etc., mas quer caminhar com Deus, né? Testemunho forte desse irmão. Olha como é importante, como é bonito, uma pessoa que escolhe ser de Deus e que luta bravamente para viver isso, né? Esse nosso jovem querido que tantas vezes bagunçou na sua vida sexual, na sua vida afetiva, hoje escolhe ser de Deus. Eu quero ser de Deus, e teve essa atitude heróica diante da namorada que insistia com ele,
E ele, com o desejo firme, o seu coração firme em Deus, disse: eu não quero mais essa vida, eu quero ser de Deus, eu quero viver a vontade de Deus. Isso ensina muito a todos nós, que é possível viver aquilo que Deus nos pede e que Deus te dá a graça de você ter a força para lutar contra a maré louca do mundo que te joga numa vida desregrada. Irmãos, de propósito, Jesus usa uma linguagem forte e clara que provoca, que nos assusta. E Jesus quer mesmo que a gente tome consciência de algo totalmente novo e inesperado e necessário para a nossa caminhada. O reino de Deus, a caminhada com Jesus, não é moleza. A vida não é mamão com açúcar. E somente os fortes sobreviverão. Quando uma pessoa inicia a sua conversão, ele acha que está mergulhado no algodão dos outros que o amam, e ele fala: eu me sinto bem, eu quero ser amado. Mas isso é o começo da conversão. A verdadeira conversão, ela chega quando a gente procura amar mais que ser amado. A verdadeira conversão chega quando você procura compreender mais que exigir que os outros te entendam. E os santos nos ensinam esta coragem heroica, esta decisão firme, esta atitude firme, esta atitude corajosa, viril, é necessária para todos. Vamos pensar, por exemplo, em São Juan Diego, que ontem festejamos. Ele andava mais de 20 quilômetros a pé para participar do catecismo e para participar da Santa Missa. Você sabe quanto precisa para andar 20 quilômetros? Se uma pessoa anda rápido, ela anda 6 quilômetros por hora. Significa 4 horas de caminho. 4 horas de caminho. De manhã cedo, com aquela pobreza, pé descalço, para chegar ao catecismo. 20 quilômetros a pé. Podemos pensar, por exemplo, em São Francisco de Sales, que é considerado o santo da mansidão. Depois que morreu, fizeram uma autópsia nele e no lugar do fígado encontraram uma pedra. Entende? O fato de ser o santo da mansidão não significa que para ele era fácil perdoar, que para ele era fácil amar. Ele se torcia por dentro. E por fora ele era conhecido como o santo da paz e da mansidão, e por dentro ele se vencia o seu caráter terrível, que teria quase pulado em cima das pessoas que falavam ao contrário dele, e encontraram uma pedra no lugar do fígado para dizer quanto foi grande o esforço crucificante dele. E podemos pensar, por exemplo, em São Francisco, não São Francisco de Sales, mas São Francisco de Assis, quanto ele lutou para a pureza, para ser puro. Sabemos que ele vinha de uma vida complicada, hoje falaríamos de balada e mulherada, e ele se converteu radicalmente e buscou a pureza, buscou escutar o que Jesus fala nas bem-aventuranças. Felizes os pobres, felizes os puros, porque verão a Deus. E ele chegou a se lançar, a tirar a roupa e se lançar na neve, no frio, se lançar no meio dos espinheiros para vencer as tentações. E não foi só uma vez. Entende, meu irmão? Você escolhe a tua atitude
esta atitude custa sangue, mas o reino de Deus exige de você uma virtude heróica, um esforço crucificante. Eu estava olhando aqui os testemunhos dos nossos irmãos, encontrei um testemunho de um nosso irmão acolhido na Itália, o Montassar. Ele, nesta pequeno testemunho de flores de santidade, escreve assim: o meu propósito era me doar mesmo. Era no dia de domingo, me doar mesmo que fosse domingo, jornada que é normalmente mais tranquila do que a semana. Quando fomos para a missa, o irmão que passa por momentos difíceis teve uma crise diante da igreja e começou a gritar e a insultar-me. Se fosse algum tempo atrás, eu, com meu temperamento, com certeza teria reagido e revidado contra este irmão. Porém, recordando-me do meu propósito, consegui manter a calma e, sorrindo, procurei doar a minha atenção, doar-me ao irmão, tentei acalmá-lo e falando com ele. Você entende, meu irmão, quanto esforço crucificante exige isso? Porque além da restauração pessoal, além dos problemas pessoais, a gente carrega também os problemas dos nossos irmãos. E assim, um outro testemunho que gostei muito do nosso irmão Vanderlei dos Santos, da casa La Salete aqui de São Paulo, ele escreve assim: tirei o propósito de louvar a Deus, pois eu estava murmurando demais. E hoje prometi mudar esta atitude. Comecei o dia indo, como de costume, para a cozinha e comecei minhas tarefas, o que para mim é difícil, pois tenho o costume de reclamar sempre. Olha a consciência deste irmão e como o Espírito Santo está trabalhando nele. Ele está pedindo que com um esforço violento pare de reclamar e se coloque numa atitude de amar. Toda vez que ia fazer algo e vinha a tentação de reclamar, eu lembrava o propósito e louvava a Deus, agradecendo pelo dia e por tudo mais. Você entende como é importante tomar seriamente o propósito que nos guia durante o dia? Pude viver mais intensamente o meu propósito no lanche da tarde, quando um idoso me pediu mais chá. Assim que dei, ele pegou o copo e jogou tudo no chão. Comecei a ficar nervoso, mas lembrei do propósito e agradeci a Deus por ter estes idosos na minha vida. Pensando nos jovens, escutando a experiência deles, nós escutamos, um testemunho muito forte. Vemos toda a luta dos jovens com as dificuldades na sexualidade, que são tantas, mas não é só isso. Os nossos jovens também encontram muita dificuldade na questão da violência mesmo. Um exemplo claro disso foi que os missionários estavam preparando um jovem para dar testemunho no Yeshua, e esse jovem disse que não poderia dar o testemunho, porque ele havia feito algo que estava assim dentro dele, que o machucava muito e que ele precisava se confessar. Ele pediu: eu quero me confessar, eu não posso ir para frente com isso que eu trago dentro de mim. E ele se abriu com o Robson missionário, dizendo que a dificuldade que ele trazia era que ele havia, infelizmente, matado uma pessoa que havia roubado ele. Essa violência que saiu da sua atitude, e ele matou essa pessoa e depois fugiu e veio parar em Waf Jeremi, e ele carrega isso dentro dele. Isso aconteceu 2 dias antes de fazer o Yeshua, e de lá para cá ele sente que Deus o chama a uma conversão, o chama a ser violento consigo mesmo, para que ele se abra ao amor. E esse jovem buscou isso
com toda a sua dificuldade. Os missionários conseguiram o Padre Richard, que ajudou esse jovem, onde ele viveu a confissão e colocou para fora toda essa loucura de violência que ele viveu. E aqui você vê hoje a luta dele buscando caminhar com Deus. Ele tem uma companheira também. Eles dois estão procurando se engajar no Yeshua, estão caminhando, estão desejosos de receber o matrimônio, de poder realmente viver uma vida em Deus. Tem uma filha já levaram a criança para receber o sacramento aqui conosco e agora desejam também viver essa vida de Deus, custe o que custar, lançando todas as suas dificuldades, todo o seu mundo velho em Deus para vencer os seus vícios, e para isso desejam viver esse esforço crucificante, desejam realmente viver essa santa violência para que o reino dos céus possa tomar conta das suas vidas. Peço a vocês que rezem por esses jovens, porque realmente a tentação é muito forte e só os fortes podem tomar posse do reino. Façamos como os nossos irmãos, busquemos uma atitude firme e viril, uma coragem heróica, uma conversão profunda, onde a gente se doa mais do que exige, como falava Padre Jean Pietro antes, nos ajudando na meditação do Evangelho. Paz e alegria a todos. Olha como é lindo ver o trabalho da Palavra de Deus na nossa vida. Então, irmãos, vamos ler mais uma vez este Evangelho e depois escolhemos o propósito para este dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvido, ouça. O reino do céu sofre violência e são os violentos que tomam posse dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, que possamos viver o dia com força, com garra, com esforço crucificante, com empenho para buscar a santidade. Paz e alegria a todos vocês.